Paizinho querido, nós estabelecemos o teu reino agora nessa conexão, nessa chamada. Senhor, tu és bem-vindo aqui, Senhor, toma o controle de tudo. Consagro a ti, Senhor, a vida da tua filha, Pamela, que vai trazer para nós aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Toca, Senhor, nos lábios dela com a sua tenaz e fala, Senhor, aquilo que precisa ser dito. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto, querendo aprender mais de Ti, com nossa alma sedenta por Ti, Senhor. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então posso começar, né, Cris? Então eu vou ler primeiro o capítulo, né? Depois aí a gente vai meditando nele. Estão me escutando bem? Tá bom? Tá. Jeremias, capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vem os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunta e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto. Porque estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Porque eu estou com você, eu o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei, como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por causa da sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados, todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por que ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto, ele se aproximará de mim.
Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Amém. Ali no começo, né, me chamou bastante atenção, que Deus diz para Jeremias assim, esta é a palavra que veio a Jeremias, né, da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva. A gente pensando pro dia de hoje, né, é tão fácil de pegar um papel, uma caneta e escrever, né? Mas eu fiquei imaginando Jeremias naquela época, né? Ele não tinha um celular, porque se a gente está na rua e o senhor fala conosco, né? Anote isso. Se a gente não tem um papel, uma caneta na mão, a gente consegue gravar um áudio no celular, digitar no celular, né? E naquela época não tinha nada disso, né? Então, eu fiquei pensando, até hoje de manhã eu estava orando, eu disse, Senhor, meu Deus, toca na minha memória, assim, né? Porque eu fico muito admirada, assim, de Moisés, de Jeremias também aqui, né? De vários, né? De Abraão. Mas, como Deus dizia, falava para ele as coisas e eles entregavam para as pessoas, ou Moisés entregava para o povo, literalmente o que Deus falou. Eu disse para o Senhor, que memória é essa que eles tinham, né? Porque é muito impressionante. E hoje eu lendo, né, depois que eu lendo, né, aqui o capítulo 30, se escreva. E quantas vezes, assim, o Senhor tem falado, né, para a gente, escreva, anote, marque, e a gente pensa assim, não, eu vou lembrar depois. Não dá 10 minutos, a gente já esqueceu, né? Então, muitas vezes, a gente perde aquilo que o Senhor nos direcionou, aquilo que o Senhor falou para a gente fazer, ou até às vezes entregar algo para alguém, porque a gente não foi obediente na simples tarefa de escrever aquilo que o Senhor tem nos colocado no coração. Porque eu acredito que Jeremias nunca imaginou que toda essa história duraria tanto tempo num livro chamado Bíblia, né? Deus não disse para ele, escreva porque eu vou fazer, vai ter a Bíblia, os irmãos lá de 2025 vão ler a Bíblia e vão ler, né? Jeremias nunca imaginou isso. Ele simplesmente foi obediente e escreveu o que Deus mandou, né? Então, essa primeira parte já me chamou muito, muito atenção, né? Então, Deus deu uma ordem e Jeremias foi obediente. Então, que Deus continue me dando as ordens, mas que eu seja totalmente obediente a Ele nas ordens que Ele me dá. Nem que seja para escrever um bilhete, para mandar um áudio, para falar uma palavra para alguém, para dar um abraço em alguém, né? Que a gente tenha essa obediência imediata, como Jeremias teve. E ali Deus continua, né? E até eu fui fazer um estudo, eu estava vendo um estudo de um pastor, que ele colocou assim, que do capítulo 4, do 3 até o capítulo 9, é o processo que o povo estava passando, né? É um processo para trazer a libertação deles, para trazer o povo liberto do cativeiro, de onde eles estavam presos, que eram países estrangeiros, diferente da cultura deles, do que eles acreditavam, né? Mas que Deus permitiu também eles estarem lá, devido a como o povo de Deus agia, né? Eles obedeciam, eles clamavam quando eles estavam em sufoco, em aperto, eles clamavam ao Senhor e o Senhor vinha e trazia a solução, Deus vinha e trazia a presença, Deus vinha e trazia tudo que o povo precisava, trazia o refúgio, trazia a paz que excede todo entendimento. Aí o povo ia lá e se perdia de novo, né? E ali ia de novo, começava as tribulações, Deus permitia algumas situações até que o povo clamasse de novo, né? E muitas vezes a gente age assim na vida da gente, né? A gente clama ao Senhor e pede, Senhor, me livra dessa, por favor, Senhor, eu clamo a Ti,
eu preciso resolver isso, e o Senhor vem e nos dá todas as ferramentas, nos traz para baixo, né, da sombra dele novamente, e com o tempo a gente vai se acostumando, quem sabe, ou vai fazendo algumas práticas que nos afastam do Senhor, e aí o Senhor permite com que a gente vá para o cativeiro de novo, e a gente clama ao Senhor, mas a gente acaba tendo, né, como fala ali mais para frente, a gente não sai impune, porque o Senhor nos liberta, a graça dele nos alcança, a misericórdia dele nos alcança, ele nos perdoa, mas ele precisa nos corrigir, né? E como toda semente que a gente planta, a gente vai ter que colher, vai ter que fazer essa colheita, e que em nome de Jesus a gente aprenda para a gente não errar, fazer o mesmo erro novamente, né? Então, do 4 ali até o 9, né, eles passam por um processo que eles estavam angustiados, né, gritos de pânico, de pavor e não de paz. Eu fiquei imaginando como que o povo estava, para eles gritarem com pânico que vem do mais profundo da nossa alma, né? A dor, eles chegavam a sentir dor no corpo, né? Com as mãos no estômago, como uma mulher que trabalha de parto. Eu não tive nenhum parto normal, mas tive 3 cesáreas. E não tive a dor do parto, né? Mas, assim, a gente acompanha e vê, né, a dor que não tem comparação, né? A dor de uma mulher em parto. Mas, então, imagine o grito de pânico, eu fico imaginando, e a dor que eles estavam, que atingiu uma parte física deles. Então, eles estavam terrivelmente assustados, em pânico, e gritando por socorro, um grito de angústia, né? Um povo extremamente aflito. Quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei no momento que nós passamos com a Ana Júlia, agora no começo do ano, foi a segunda, ela teve 2 convulsões, e na segunda, tem um nome específico lá, mas eu não vou lembrar, ela, acho que é a apneia, mas não lembro se é esse nome certinho, mas é como se ela tivesse morta. Ela ficou totalmente roxa, os lábios roxos, os olhos tudo roxo, assim, ela não voltava, ela não respirava, e ela estava nos meus braços. E a impressão que eu tinha é que ela ia morrer nos meus braços. Foi questão, assim, de segundos. Mas o nosso desespero foi tão grande, eu lembro, assim, que o Mauro deu 3 gritos, assim, clamando por Deus, assim, para Deus nos socorrer naquela hora, assim. E quando ele gritou as 3 vezes, assim, na terceira ela foi voltando, assim, né? E eu lembro que daí eu me ajoelhei, assim, no chão e disse, Jesus, traz a minha filha de volta. Eu só quero ela de volta. Foi o pedido que eu fiz para Deus, né? Então, eu creio que eles estavam num momento assim, em que parece que eles iam perder tudo e que não tinham o que eles fazer. Eles só precisavam pedir a Deus, se socorrer em Deus. E às vezes a gente está numa situação assim, né? Que o Senhor nos permite passar por isso para nos aproximarmos mais dele, para entendermos o que ele quer de nós. São situações que ele permite para que haja um crescimento espiritual na gente, um amadurecimento na gente, e eu creio que um conhecimento maior sobre o que Deus é na nossa vida, sobre quem é Deus, porque ele é mais profundo do que nós podemos imaginar. E quanto mais a gente busca ele, mais a gente vê o quanto a gente não é merecedor de tudo que ele fez, faz e fará por nós, né? Somos pecadores, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. E o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele deu o único filho dele para morrer por nós. E mesmo assim, eu fico pensando, hoje Deus me fez a refletir assim, quanto tempo da minha vida eu passei sem conhecer Jesus. A minha família é católica e eu fiz a primeira comunhão. Quando eu era pequena, eu queria ser freira. Eu
Eu lembro que eu anotava todas as rezas, né, da igreja. Eu, quando dava para recolher a oferta na missa, eu ia, eu sempre estava bem envolvida, e eu gostava de fazer a comunhão, gostava de fazer a crisma. Então, eu creio, assim, que o Senhor já plantou a semente dele em mim desde aquele tempo, né, ele já conhecia meu coração, e eu já o amava mesmo sem saber o quanto que eu amava. Mas mesmo assim, quando eu cresci, eu me afastei dele, né? Fiz coisas erradas, que desagradaram muito a Deus, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? A que ponto a gente chega de se afastar tanto assim de Deus? E tempo de ouvir-se grito, de a gente dar um grito de pânico, de socorro, de a nossa alma está totalmente desesperada pelo Senhor, né? Mas a graça dele nos alcança e ele vem e nos restaura e nos traz de volta para perto dele, né? Então ali Deus está falando para Jeremias, né? Que ele escutou os gritos, ouve-se gritos de pânico, né? A dor no corpo deles, que eles estavam pálidos todos os rostos, e como será terrível aquele dia. O dia que eles estavam presos, o dia que eles estavam acorrentados, porque mais para frente Deus diz, né? Naquele dia, declara o Senhor, no dia do Senhor, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Então, o povo estava preso, o povo estava com o jugo. Pelo que eu entendi dessa palavra, eles estavam cativos num país estrangeiro, né? Então, o jugo deles estava sobre algo que não era Deus que eles acreditavam, não era no Deus que eles acreditavam. E Deus bem tira esse jugo, né? Porque o jugo é, como tem dois bois, né? Assim, eles colocam o jugo sobre eles e, e você tem que andar pelo mesmo caminho, né? Porque não tem como um boi para a direita e um para a esquerda, né? Pode falar, Cris. Esse trecho, ele está dando uma continuidade aqui do... Peraí, deixa eu baixar aqui. O povo, ele estava numa sequência muito grande de pecado, né? Muito pecado, o Senhor avisando, para com isso, e o povo na idolatria, no adultério, pecados terríveis cometendo, então foram muitos anos cometendo pecado, o Senhor avisando, para, e o pessoal não parava, daí eles foram levados, foram exilados, né, na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, foram levados ali, né, cativos, e o Senhor disse que eles ficariam durante 70 anos ali, né, não teria como esse prazo ser modificado. Então, é um castigo, né? Uma maneira de estar corrigindo o povo, castigo pelo pecado, 70 anos, ali como exilados na Babilônia, né? E aí veio o profeta Ananias, no capítulo 28, e ele disse: não, vocês não vão ficar 70 anos, né? E aí ele deu uma falsa profecia, dizendo que aquilo ia acabar em 2 anos, que eles voltariam, quebrou o jugo do pessoal que tinha sido feito, Jeremias tinha colocado o jugo de madeira, né? E ele falou que em 2 anos o povo retornaria para sua terra. Só que era a vontade de Jeremias, era a vontade de todos, né? Ninguém queria que isso acontecesse. Mas Deus tinha decretado que seriam 70 anos e ponto final, não tinha jeito. Tanto que Ananias, quando ele trouxe essa falsa profecia, ele morreu em 2 meses. Então, aí o povo foi levado cativo mesmo, né? Foi levado, né, conforme a determinação do Senhor, durante 70 anos. Mas o Senhor disse que enquanto eles estivessem ali, naquele período de exílio, com o rei Nabucodonosor ali na Babilônia, Deus estaria ouvindo a oração deles.
Então, mesmo ali cativos, mesmo ali no jugo, né, jugo de ferro, se eles clamassem ao Senhor, o Senhor ouviria eles. Então, ali dentre eles, né, só teve inclusive, Daniel também estava ali nesse meio, né? Então, as pessoas que eram aptas para guerra, os fortes de guerra, os valentes de guerra, os artífices, o rei Joaquim, a sua mãe, sua esposa, né, seus filhos, todos estavam ali cativos. E eles estavam no jugo ali do rei de Nabucodonosor, né, no rei da Babilônia. Então, nesse período, eles estavam com essas dores, né? E como era difícil, né? Como a Pamela, como você trouxe, né? A situação da filha, da sua filha, né? Então, você clama ao Senhor, Senhor, eu não estou aguentando, está doendo, né? E o Senhor está ali pronto para ouvir. Só que ele estava ouvindo, mas o período que eles iam ficar ali, isso não ia mudar. Eles tinham que ficar os 70 anos ali, né? Então tinha prazo para terminar essa luta, né? Então aqui o Senhor está dando a promessa do livramento. Aguenta aí, aguenta que vai dar, vai terminar, vai terminar. Eu estou com vocês, eu estou do lado de vocês. Quando vocês clamam, eu vou estar ouvindo, eu vou estar atendendo vocês. Mas a oração do povo não mudava o prazo, né? Tinha que ficar os 70 anos. Mas aí o Senhor está dando ali a promessa de que esse jugo ia ser despedaçado, né? Como você está dizendo, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para vocês, né? E essa passagem é linda, né? Eu queria só trazer esse contexto que a gente trouxe dos capítulos anteriores, né? Para prosseguir aqui, que trata-se sobre a promessa do livramento, né? Aí era só para relembrar do que aconteceu antes, para eles chegarem aqui aonde eles estão agora. Uhum. Até eu anotei aqui, ó. Deus mudará a sorte, retornar ali a promessa, né? Retornar à terra que Deus deu, né? Eu anotei assim: Deus não vai contra as suas promessas e muito menos contra as suas palavras. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Uma coisa que a gente tem que ter a certeza é que assim, Deus nunca vai contra o que está escrito na palavra dele. Se tem uma promessa na Bíblia, ele vai cumprir conforme a ordem que ele deu. Então, a gente precisa ser obediente para, né, ter as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E é bem isso, né, Cris? Ele falou desse tempo, então não tinha como ser diferente, né? Ele era o tempo que o povo precisaria estar ali. E, né, como diz lá Eclesiastes, né, há tempo para todas as coisas. E se Deus estabeleceu esse tempo, é porque Deus sabia que era esse tempo que o povo precisava para se consertar, para se conscientizar, né? Que nem quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida, né? Que eles foram pelo caminho mais longo e 40 dias virou 40 anos, né? E então o povo precisava, uma vez até um pastor meu me ensinou assim, né? Que eles ter saído do Egito foi fácil, mas tirar o Egito, a cultura que eles tinham dentro dele, do Egito era mais difícil, né? As idolatrias né? A gente vê em todo o processo da Bíblia, se a gente lê toda essa parte, a gente vê como é difícil, né? Então, o Deus precisa, nós precisamos desse tempo para a gente conseguir entender aquilo que o Senhor quer e Deus ir tirando cada dia algo que nos afasta da presença dele, ou que a gente faz e não agrada a ele, né? Daí ali, então, continuando, né? Ali do capítulo 10 até o 17, Deus discipula o povo, mas conforta ele, né? Porque o que Deus diz assim, ó, não destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei. Então, quem dispersou eles para as nações foi Deus. Não foi ninguém mais. Foi Deus que permitiu eles, né, ser dispersados.
Mas a vocês não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Deus corrige com amor, né? Porque eu vejo assim, eu peco, por exemplo, né? Vou usar de exemplo, assim, uma traição, né? Eu vou lá, a pessoa vai lá, trai o marido ou a esposa, mas se arrepende. Só que, infelizmente, a pessoa vai ter que confessar para o cônjuge, a pessoa vai ter que resolver, e há um processo para a pessoa traída confiar novamente nessa pessoa. Né? É todo um processo que e Deus vai precisar corrigir essa pessoa precisará ser corrigida por Deus para ela não voltar a fazer de novo. Porque senão, na primeira vez que ela tiver a oportunidade, ela vai fazer de novo. Porque as que ela não teve essa correção, ela não foi punida, né? Punida, como Deus diz ali, né? E Deus diz assim, ó, seu ferimento é grave, sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para sua ferida da que não cicatriza. Então, como a Cris falou ali, né? Eles vinham de um período de pecados horríveis e fazendo coisas que, né, Deus não é do agrado do Senhor. Deus instituiu o homem e a mulher para viverem para a adoração dele. Deus nos criou para adorarmos a ele. E o que eles estavam fazendo, o que o povo estava fazendo, não era adorar a Deus. Eles estavam se afastando do Senhor. Eles estavam pecando contra o Senhor, desagradando o Senhor. E Deus, né, como a Cris falou, né? Deus alertava e falava e não faça. E daí aquela coisa, né? Ah, mas só mais uma vez. Ah, só mais um pouquinho. E, né? E isso vai até que Deus precisa dizer, não, chega. Agora chega, né? Só que eu vejo o amor de Deus aponta assim, ó, que Deus não destruiu o seu povo. E é tão lindo que a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, né, é o povo escolhido dele. E nós somos enxertados nessa árvore, né, na videira. Então, quando a gente reconhece a Cristo como nosso Salvador, nós somos enxertados nesse povo. Então, Deus nos ama como ama o povo de Israel. Deus nos escolheu. Deus tem propósito para nós. Eu creio, assim, tem uma palavra que Deus diz, eu não vou lembrar o versículo, o capítulo agora, né? Que desde antes do ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. Deus tem propósito e Deus tem planos. Então, eu vejo o amor de Deus desde antes de nós nascer. E esses dias até eu estava conversando com a Tati, o quanto Deus tem alertado. Eu não sei vocês, mas eu e acredito que, né, mais pessoas, Deus tem alertado essa igreja, os seus filhos amados. Arrependei-vos. Chegou o tempo de a gente se arrepender do que a gente estava fazendo errado, das práticas que fazíamos errados, e é um tempo de a gente se consertar com Deus, porque até o pastor tem pregado bastante, né? O Jesus está voltando, ele está à porta. Então não é tempo de a gente querer dizer, não, é só mais um pouquinho, é só mais esse pecado, é tempo de a gente se consertar. E glória a Deus, eu estava conversando esses dias com a Glória, que ela é obreira com o João lá na escola em Ponta Grossa, ela disse, Pamela, eu estou passando por um processo, ela disse, Deus tá me pegando aqui, né? Eu disse para ela, glória a Deus, né? Que ele tá pegando a gente, sinal, assim, que Deus, ele quer realmente, eu disse para ela, a impressão que eu tenho de estar passando por um funil, assim, e Deus está consertando, está tirando, está limpando, está purificando, e, assim, tudo isso que está acontecendo, o Ministério Restauração da Alma, aqui em Navegantes, hoje eu estava limpando a casa, estava pensando nesse ministério, e eu vejo, assim, que a nossa igreja está passando por um tempo novo, é um novo tempo que está se iniciando na nossa igreja, que já se iniciou, né, e esse ministério, ele vem para consolidar a igreja, nós como igreja,
na rocha, assim. Eu confesso, assim, que eu por muito tempo, a gente diz restauração da alma aqui, né? Mas eu já estou em outras denominações, outro nome, assim, né? Mas por muito tempo eu tinha medo, assim, medo que iria acontecer se eu participasse de um processo de restauração da alma, medo que ia acontecer comigo, medo de me expor. Só que não é isso que ele faz, né? Esse ministério, ele nos leva mais profundo com Deus. Porque o que ele vem fazer na nossa vida? Ele vem como se abrisse uma porta, como se Deus abrisse a porta e dissesse assim, filha, eu estou te limpando. Nós estamos arrancando tudo que você às vezes nem sabe que existia. Nós estamos arrancando, nós estamos tirando, Deus está limpando, Deus está purificando, e agora você vai passar por essa porta e é um novo tempo. E ali a gente tem pessoas que vão ser discipuladas, que vão ser firmadas na rocha, que vão começar a ler a Bíblia e vão entender como nunca tivesse entendido antes, pessoas que vão ser despertadas para cuidar de outras pessoas, para trazer pessoas para perto do Senhor, e é um passo de cada vez, é uma alma por vez, e é isso que o Senhor está fazendo, né? Porque a promessa do Senhor permanece, né? O povo pecava, errava, como diz aqui, né? No versículo e nos demais capítulos ali de Jeremias, o povo errava, o povo pecava, mas o Senhor diz ali no final, né, que ele vai, ali nos capítulos 19 até mais para frente, né, que Deus ia tirar eles de lá, do exílio. Então, Deus tirou eles de lá. Eles não estavam perfeitos e, com certeza, eles não saíram de lá perfeitos e não viveram uma vida perfeita, porque só Deus vai estar trabalhando, cuidando e curando. Só que o amor de Deus, ele vem e ele diz, eu vou tirar vocês daí, eu vou retornar vocês para a terra que eu prometi, para a terra prometida, e ele reverte o destino do povo. Então, vocês não vão mais estar acorrentados, vocês não vão mais estar presos, vocês são livres. E eu vejo que isso é o que Jesus faz, né? Jesus vem para nos libertar, para tirar nossas correntes. O sangue de Jesus, o preço que Jesus pagou foi muito caro por nós. A vida dele para nos libertar. E isso é tirar nós do cativeiro, sabe? Jesus vem e tira nós da Babilônia, né? E traz para perto dele, traz para a gente ser restaurado e Deus restituir tudo o que, mesmo a gente sem ter conhecimento, Satanás roubou de nós. Porque a gente deu legalidade, porque a gente deu brecha, e Deus vem com todo amor e levanta um ministério para começar a fechar também algumas brechas e levanta uma igreja que é a luz da vida, né? Que é Jesus, uma cidade em que tantas pessoas vêm de tantos lugares desse país, né? Tantos lugares aqui do Brasil, né? Eles vêm para Navegantes. Assim, e quem sabe o povo que Deus traz aqui e leva lá para nossa igreja, seja para um tempo de cura, para um tempo de alinhamento, para que quando eles voltem para a terra deles, eles levem Jesus, eles sejam Jesus na vida deles, na vida da família deles, né? Então, eu creio assim que é o que, né, a gente pode trazer para os nossos dias, né? Então, Deus diz ali no 18, assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei. E eles não serão desprezados. Então, quando Deus te
tira eles de lá da Babilônia, leva, né? Vai levar eles, Deus promete isso para eles. Que mudará as sortes das tendas de Jacó. Que eles serão reconstituídos, né? E restituídos. E eu vejo Jesus fazendo isso na nossa vida, né? Então, a gente precisa crer num Deus que cumpre as promessas, né? Num Deus que tira a gente da Babilônia, que perdoa os nossos pecados, que corrige com amor e que não desiste de nós. Nós que às vezes desistimos de buscar Ele, nós que às vezes se afastamos dele, né? Às vezes em oração, eu disse, Senhor, não se afaste de mim. Mas, na verdade, Deus um dia me disse, eu nunca me afasto. Quem se afasta de mim é você. Então, que a gente esteja todos os dias nesse lugar de adoração, de busca, assim, e que o sentimento seja que ainda a gente está fazendo pouco, para que todo dia a gente queira fazer mais. Porque a impressão que eu tenho, assim, eu não sou uma estudiosa da Bíblia, não sou a pessoa que sabe se eu seja a que menos ora aqui entre todos nós. Mas eu digo para Deus assim, eu disse, Senhor, que te busque por amor, que eu te ame todos os dias e que cada dia, por mais que hoje eu leia 1 hora da Bíblia, que amanhã eu leia 2, que depois da manhã eu desejo não só ler, que eu desejo estudar ela, que eu desejo conhecer o Senhor assim, cada vez mais profundamente. E que é esse sentimento que eu quero que todos nós tenhamos, né, de buscar cada vez mais o Senhor e entenda que a Babilônia não é o nosso lugar, que Deus tem a terra prometida para gente morar, né? E que a gente estude cada vez mais a Bíblia e busque o Senhor de todo o coração, né? Então, era isso que eu tinha para falar. E não sei se a Cris quer acrescentar mais alguma coisa. Se eu falei alguma coisa errada, se me corrija. Amém. Glória a Deus, é isso. Sobre o tempo, né? A gente está o tempo de luta, de provação ali, tem que ser cumprido, mas o Senhor promete estar com a gente o tempo todo, e Ele promete o livramento. Aqui nesse trecho Ele traz a promessa do livramento, que isso vai passar, vai passar. Essa Babilônia não é para sempre. Amém. Glória a Deus por sua vida, obrigada por sua disponibilidade, e trazer para nós o que o Senhor falou no teu coração, viu? Glória a Deus, amo tua vida. E é isso, se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto, senão a gente encerra. Não? Ok, então vamos encerrar. Pode orar e encerrar, Pamela. Amém. Amém. Então, eu vou orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, estamos reunidos, sabemos que a sua presença está aqui. Espírito Santo, meu amigo e companheiro, conduz a minha oração, conduz a vida de cada um de nós que estamos aqui, das nossas famílias, Pai. Eu quero, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, pelos nossos olhos, por alguma atitude que tenhamos cometido, Senhor, que te desagradou, Pai. E em nome de Jesus, Pai, vem com o seu amor, Senhor, e nos corrige, Pai. Não deixa a gente caminhar de qualquer jeito na sua presença, Senhor. Não deixa, Senhor, que a gente haja de qualquer forma, Senhor, mas que a gente haja como filhos e filhas amados do Senhor. Que a gente caminhe, Senhor, como o Senhor quer que a gente caminhe. Que a gente fale da forma que o Senhor quer que a gente fale, Senhor. Que os nossos olhos contemplem aquilo que o Senhor quer que a gente contemple, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, realmente seja gasta para Ti, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam cativos a Ti, Senhor. Nos perdoa, nos abraça, Senhor, nos leva à sombra das suas asas, Pai, e nos traz refrigério, Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje é um dia, Senhor, de cultuarmos a Ti, Pai. Nossa igreja amada, Senhor, é um dia
ceia, Pai. É o dia de relembrarmos o sacrifício, Senhor, que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Jesus. A sua vida entregue a nós, Paizinho. Pai, em nome de Jesus, que hoje não seja somente um culto de ceia, mas que seja o culto, Senhor, em que a gente consiga entender, que a gente consiga refletir, que a gente consiga entrar mais profundo contigo, Pai, e realmente entender o sacrifício da cruz, que a gente consiga sair, Senhor, desse lugar de adoração para uma semana, Senhor, em que nossa boca seja usada, Senhor, para falar do seu amor, Jesus, para as pessoas. Pois existem almas, Pai, como diz a Jeremias, gritando, Senhor, de pânico, sofrendo, Senhor, angustiadas, Pai. E nós muitas vezes nos calamos, Pai, por medo, por vergonha, Senhor. Mas que hoje a tua ousadia, Senhor, se recaia sobre nós e que a gente deseje realmente, Senhor, ganhar almas para ti, Paizinho. Trazer as pessoas para perto de ti, Senhor. Fazer elas entenderem, Senhor, elas conhecerem, Pai, o plano de salvação. Que elas consigam, Senhor, chegar até nós, mas que a gente se achegue a elas, Pai, com toda a ousadia que o Senhor nos dá, com toda a coragem. O Senhor já tem nos dado ensinamentos, palavras, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos entregue tantas ferramentas, Pai, que a gente comece a usá-las, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Como nós fomos transformados, como nós fomos pegos por ti, Senhor, e nós conseguimos, Senhor, com a graça que o Senhor derrama sobre nós, te conhecermos mais e mais, é o que nós queremos para essas pessoas que estão ainda perdidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te exalto, porque tu és grande e és Deus maravilhoso, Deus perfeito, dono de tudo, Senhor. Nós te amamos, Pai. E eu te honro, te exalto, Senhor. Entrego a vida de cada um que está aqui, de cada família representada. Derrama a sua provisão, derrama o seu amor, Senhor. Pega no colo aqueles que precisam de um consolo. Abraça, Espírito Santo, aqueles que precisam de um abraço. Fala, Senhor, aos ouvidos daqueles que precisam escutar a sua voz, Paizinho. E nos leva, Senhor, cada dia mais para o secreto contigo, Senhor. Que a gente entenda esse lugar, que a gente busque a eternidade, Senhor, que a gente saiba que a gente é só passageiro aqui nessa terra e que a eternidade seja o nosso alvo, Senhor, o nosso desejo de habitação, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Cris, por todo o Ministério Restauração da Alma, Pai, por todos os que fazem parte desse ministério. Derrama a sua graça, a sua unção, o seu entendimento, o seu temor, Pai. E usa eles de uma forma, Senhor, que nem eles imaginam como podem ser usados, Pai. Para que a honra e a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.